Olá, meu amigo e minha amiga. Na medida em que a prisão da Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, vai ficando cada vez mais nítida, cada vez mais concreta, mas nós estamos vendo atos de desespero e de desatino de figuras que gravitam ali ao redor da figura do inelegível. Nada como termos esse nosso espaço aqui para colocarmos algumas coisas nos seus devidos lugares. Porque essa gente da extrema-direita, eles espalham tanta mentira, tantas toxinas por todos os lados, que acabam até atingindo pessoas que estão até muito atentas ao que está acontecendo aqui no Brasil e ficam com receio. Mas será que esses desatinados vão conseguir alguma coisa? Não vão, não. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas informações de última hora e vamos colocar aqui figuras que trafegam aí dentro da legalidade, dentro do campo institucional e que são verdadeiros capatazes de organizações criminosas que ainda não foram totalmente para a cadeia. Eles estão querendo pegar uma senha para ir para a cadeia também. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal para vir fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. São formas de você fazer o nosso portal ser mais impulsionado, chegar a mais pessoas como você, tá legal? Se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Agradecendo a todos vocês mais uma vez por estarem votando no nosso portal para a premiação do IBEST em duas categorias, como eu sempre tenho falado aqui, e colocado no primeiro comentário aqui do nosso portal. Nós já estamos lá em cima com muita gente aí dessa direita, dessa extrema direita. Então vamos continuar aqui a votar e compartilhar no nosso portal, tá legal? Vamos seguir em frente. Começando por coisas que estão acontecendo lá fora que se misturam com coisas que estão aqui dentro. Tarcísio elogia a política econômica de Milei e critica o governo federal. Então, para uma figura como o senhor Tarcísio, o que o Milei está fazendo na Argentina é o que tem que ser feito, né? É o corte de gastos. É esse discurso insano que ele abraçou como um representante do financismo, do rentismo, dos abutres que estão sugando cada vez mais, ou estão comendo cada vez mais o povo brasileiro. O governador destacou o corte de 5% do PIB argentino em gastos públicos, medida que afirmou que classificaria como improvável. Olha só, os 5% que ele está dizendo aqui do corte do PIB foi em cima do povo da Argentina. Olha só o que aconteceu ontem, por isso que eu estou trazendo isso aqui para compartilhar com vocês. O Senado argentino, pela primeira vez nos últimos 22 anos, rechaçou o projeto do Milei de corte de gastos que atingia pessoas descapacitadas, como os argentinos chamam, né? As pessoas com alguma deficiência, pessoas com síndromes, enfim, pessoas com Down, os pais idosos, enfim, pessoas cuidadores, os programas da Argentina que estavam vigorando em meio a tantas crises que tem passado aquele país por esses últimos tempos. Mas nesse ponto havia sempre algum tipo de apoio, né? Porque quem seria tão monstruoso para atacar as pessoas mais vulneráveis de uma sociedade? Milei, inspirador de Tarcísio. E aí o Senado rechaçou isso aí. Então as coberturas foram muito interessantes. Eu trazer para vocês aqui dois trechinhos de documentários e de matérias jornalísticas da Argentina. Vamos pegar esse trecho aqui, porque isso aconteceu em meio a escândalo de corrupção na Argentina, em que a irmã de Milei, que é quase uma testa de ferro, que funcionou como captadora de recursos durante a campanha de Milei, e uma agenciadora de encontros com Milei, e recebia por isso, ela está agora no centro do escândalo de corrupção. E aconteceu isso aqui, segundo a matéria, e também em função, conforme a gente vai ver aqui, do depoimento de uma senadora argentina. Vamos lá. Puso a cantar en el Senado. Escuchen lo que canta. Frente a este Congreso, hay familias enteras reclamando, padres en sillas de ruedas. Então, assim, tem famílias inteiras reclamando, os pais, né, com os filhos ali em cadeiras de roda. Padres con sus hijos en sillas de ruedas marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. Para os filhos poderem seguir com as suas terapias, né? ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. Ou seja, não tem dinheiro para as pessoas com necessidade, mas tem dinheiro para propina, para corrupção, né, da irmã do Milei. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle?
Aí pergunta, sabe o que estão cantando lá nas ruas, né? Alta Coimera, Karina es alta Coimera. Y la verdad que tienen razón. A coimeira é uma corrupta, né? É uma pessoa que pega grana, né? Uma bandida, né? É isso que está aqui, o povo está cantando na Argentina. E logo após a votação que derrubou essa medida desse monstro chamado Milei, que é a inspiração de Tarcísio, vamos frisar novamente, aí as pessoas, os pais que estavam lá de fora, festejavam, né? Festejaram. Vamos pegar um trecho aqui. As crianças com Down ali no meio da história, né? Enfim, é isso que a gente tem que ficar muito atento, gente. Esses modelos que são propagados num ativismo dos grandes veículos de comunicação, é isso que eles querem fazer aqui no nosso país. Bom, e aí o seguinte, Dudu Bananinha continua ainda estrelando algumas matérias, né? A revista Piauí fez uma cobertura, ela ficou 5 dias com o Dudu Bananinha, descobriu o seguinte, que o Dudu Bananinha, antes de ir para os Estados Unidos, ele pegou 4.200.000 reais que ele tinha aqui e transferiu para uma conta nos Estados Unidos. Como é que ganha dinheiro, hein, a criatura, hein, gente? E são as pessoas do antissistema. Eles são contra o sistema, né? Agora, que sistema? Só se for um sistema planetário, sistema, sei lá, de coleta de esgoto, algum outro sistema. O sistema político, o sistema real, se tem uma coisa que eles não são contra, são as coisas que estão acontecendo de exploração contra os povos, não só do Brasil, como fora do nosso país também, né? Líder do PL propõe anistia para Bolsonaro concorrer em 2026 e perdão desde o inquérito das fake news. Texto de Sóstenes Cavalcante ainda não foi protocolado, mas circula em meio ao movimento do Centrão por projeto. Gente, esse projeto que está sendo urdido é uma das coisas mais infames que já surgiu em qualquer país civilizado. Porque é simplesmente abrir as portas de todas as catacumbas, de tudo aquilo que foi feito de mal contra todos nós nesses últimos 6 anos. Tudo. Colocar todos os criminosos, tudo aquilo que eles fizeram, todos os golpistas, todos os corruptos, todos os vigaristas, todo mundo impune. E o projeto, ele é tão infame que ele tem uma elasticidade que está chocando até pessoas conservadoras dentro do Congresso Nacional. Hoje eu vi declarações do Renan Calheiros, do Omar Aziz, de vários senadores falando, olha, tá demais o negócio, né? É sinal de desespero dessa minoria. Eu concordo, é isso mesmo. Num das partes do texto de Sóstenes, podemos ler o seguinte, que fica isentadas ou fica anistiadas as pessoas que constituíram manifestações verbais ou escritas, inclusive as proferidas em vias públicas, páginas da internet, redes sociais, órgãos públicos, meios de comunicação ou quaisquer outros canais que tenham sido ou possam ser considerados como ofensa ou ataque às instituições públicas ou seus integrantes. Então, está liberado. Quem atacou a instituição pública, atacou os ministros, está tudo liberado. Quem promoveu descrédito ao processo eleitoral, aos poderes da República. Então, pode conspirar, pode atazanar, pode fazer o que quiser, que está tudo liberado, segundo o senhor Sóstenes. O pau-mandado, testa de ferro, o capacho de Silas Malafaia. Não tem como a gente falar de outra forma. Outra questão, né, que ele levanta, reforço à polarização política, quem promoveu a polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira, ou seja, quem tentou correr a sociedade brasileira também está liberado. E situações de natureza assemelhadas às anteriores. Aí tem mais, o pior de tudo é o seguinte, que estariam anistiadas pessoas qualificadas que cometeram crimes do título 12º do Código Penal, ou associadas de qualquer modo a esses crimes. Aí tem as pessoas que prestaram apoio administrativo, logístico e financeiro para esses golpes todos, ou tentativa de golpe, dano contra o patrimônio da União. Então, quer dizer, quem praticou dano, está tudo liberado. Deteriorização do patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. Esse é o homem que se apresenta como um religioso, hein?
defendendo aqui que as milícias privadas também fiquem liberadas. Gente, isso é ou não é o PL, o projeto de lei do PCC, projeto de lei do Comando Vermelho, tudo junto, né? Porque o senhor Sóstenes aí, de fato, ele pisou no acelerador no quesito cara de pau. E mais do que isso, estariam abolidos ou isentas as pessoas que tentarem negociar ou tentaram negociar com um país estrangeiro atos de guerra contra o Brasil, praticar violência ou grave ameaça para desmembrar parte do território brasileiro, entregar o país a país estrangeiro ou ente estrangeiro matéria de natureza sigilosa e por aí vai, né? Ou seja, traição à pátria, está tudo abarcado aí nessa coisa dessa infâmia do Sóstenes Cavalcante. Que essa figura aí, né? Enfim, que eu não sei como é que os veículos de comunicação ainda escutam a figura, que ele tinha que ser banido da vida pública, ele tinha que sofrer um afastamento, ele tinha que ser caçado por quebra de decoro, por estar engendrando esse tipo de pós-conspiração aqui no nosso país. Paulo Figueiredo diz que a anistia ampla, geral e restrita será feita por bem ou por mal. Nossa Senhora, né? A gente olha aqui para essa criatura. Aí, gente, isso que acaba assustando muitas pessoas, né? O cara faz a declaração que a anistia vai ser feita por bem ou por mal. Bom, por bem seria ela passar por todos os trâmites aqui constitucionais e o Supremo Tribunal Federal dizer que seria um instrumento legal e válido, constitucional. Só que isso não vai acontecer. Então, qual seria a alternativa da anistia ser feita por mal? Senhor Paulo Figueiredo, ladrão, desculpe usar essa expressão, mas ladrão, o cara que fugiu do Brasil depois de vários golpes aqui, está foragido lá, está com o passaporte bloqueado, mas esse ladrão golpista, neto de um ditador também, junto com outro que admirador de torturador, no caso do Bananinha, qual seria a possibilidade de imprimir aqui no nosso país, ou de impor no nosso país, uma anistia por mal? Como é que é isso? Ei, ô, seu palhaço, me desculpe aqui, né, gente, mas quem sabe ele acabe vendo aqui, né, ele saiba que no Brasil tem gente que sabe que ele é um palhaço, porque ele vai vir aqui no Brasil, Trump vai mandar prender todo mundo para soltar o Bolsonaro, o que vai acontecer? Vai dinamitar o Brasil, vai abrir represas, vai bomba nuclear, porque seria a única forma, né, as únicas formas de fazer uma anistia por mal, né? Então, é gente que fala essas coisas. E aí as pessoas às vezes acabam ficando assustadas com esse tipo de desfaçatez, de desespero e de cretinice tudo junto. Esse aqui é o Sóstenes, né? O cão-guarda do Silas Malafaia, que fez essa ocupação. Vejam só o perfil da criatura. É um baderneiro, ocupou ali a mesa da Câmara, fez essa presepada toda, dando entrevistas coletivas, e agora vem com esse projeto, que é um projeto de golpe, de novo golpe ou de continuidade de golpe. Isso tem que ser muito denunciado. O Guedinho chamou essa proposta, o Guedinho da Globo News, de proposta pornográfica, né? Foi a expressão que ele usou hoje. Num programa da Globo News, ele falou coisas como essa aqui, ó. O PEC da Câmara é o liberou geral. Liberou geral, quem foi condenado, quem não foi condenado, quem vai ser condenado, quem vai nascer golpista já nasce anistiado na maternidade. É o liberou geral. A do Senado, que já vinha sendo discutida lá atrás, quando surgiu aquela história da Débora do Batom. Débora é aquela manifestante que pichou uma estátua e pegou uma pena pesada. E aí o PL usou, por hipocrisia, opinião minha, e foram hipócritas em usar a Débora como símbolo da luta pela anistia. Porque eles... na verdade, é que ele está dizendo que nós falamos. É tudo fachada, né? É para liberar os criminosos, né? Bom, e aí, gente, chegando aqui na parte final, coisa muito interessante. A extrema-direita, enquanto eles estão tentando uma coisa, o governo segue governando. Então, o presidente Lula fez aquela cerimônia que eu mostrei para vocês do gás, né, que vai atingir quase 50 milhões de pessoas. Isso aí precisa ser muito divulgado, precisa ser muito explicado. Aí o cara diz o seguinte: que fiasco total, Lula vai a BH para dar gás e ninguém aparece. Meu amigo, só que vão ser 50 milhões de pessoas beneficiadas. Então não adianta ficar chorando não, que vai atingir o objetivo. Lula lança programa para distribuir botijão de gás com custo de 5 bilhões em um ano, e aí a Folha faz a crítica, né? Em ano eleitoral. Bom, nós não estamos em ano eleitoral, Folha de São Paulo, o ano eleitoral é o ano que vem. Isso é um programa que vai ficar um programa perene, como tantos outros programas que tem aqui no Brasil para diminuir ou enfrentar a desigualdade social que nós temos no Brasil. E aí o presidente Lula, ele falou coisas
que tem a ver com aquilo que eu defendo aqui no nosso Portal do José desde sempre. Vocês são testemunhas do que eu estou falando. Lula propôs o enfrentamento à fake news e apelo por rebeldia. Lula alertou para os riscos da desinformação e das narrativas extremistas que circulam nas redes sociais, defendendo o fortalecimento da comunicação comunitária. Estamos vivendo esse momento delicado no Brasil, de incompreensão. A gente precisa politizar nossas periferias. Precisamos combater as fake news. Não tem por que deixar a mentira ser mais importante do que a verdade. Pois não, presidente. Pois então o senhor tem que vir também para esse combate. O senhor falou essa frase, mas quando o senhor diz assim, a gente precisa politizar nossas periferias. Olha, o maior politizador que nós temos no Brasil hoje é o senhor. Então, a assessoria aí tem que ajudar o senhor a ter uma ação orgânica para ajudar a informar a sociedade brasileira. Porque nós vamos enfrentar muitas situações pesadíssimas nesse ano e no ano que vem. E aí ele cobrou ainda mais engajamento da sociedade na cobrança de resultados. Falta um pouco de rebeldia, de cobrar de verdade. Porque se a gente não tiver cobrança, a gente pensa que está tudo bem. O dirigente sindical, se ninguém reclamar, ele pensa que é o melhor. O político é a mesma coisa. É o que nós fazemos aqui, muitas vezes isso é objeto de incompreensão, né? Ah, professor, não pode criticar, não pode falar nada, porque senão a direita tira proveito. Olha, mas se a gente que está apoiando o governo, nós não fazemos as críticas pontuais, como é que o governo vai corrigir algum tipo de curso, né? E aí o Lula enfatiza, não quero chapa branca. Ao final, Lula pediu que os comunicadores não atuem como meros defensores do governo, mas sim como representantes críticos das comunidades que integram. Queria pedir a vocês isso, não quero que sejam chapa branca, puxando o saco do governo. Quero que vocês sejam verdadeiros, e para serem verdadeiros, tem que começar pela comunidade que vocês representam. Se o governo merecer, faça crítica, se não merecer, não faça falsa crítica. Então, gente, achei muito importante o Lula ter falado isso, mas, presidente, para melhorar, para atingir esse objetivo, o senhor vai ter que mexer nessa comunicação de novo. Essa comunicação, do jeito que está, ela não ajuda nesse propósito que o senhor está colocando, não, né? É como eu penso, eu vou voltar outras vezes aqui, tem surpresas interessantes, eu vou trazer pessoas muito legais para a gente falar de comunicação aqui no nosso Portal do José. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Não se assustem com essa gente maluca, não. A gente tem que combater, mas eles estão muito mais perto da cadeia do que a vã filosofia poderia imaginar. Até o nosso próximo encontro. Tchau!